Sim, pois é. É verdade que o Detran de São Paulo está instaurando um monte de processo de suspensão do direito de dirigir por infrações cometidas lá em 2020. E aí eu tô recebendo um monte de cliente perguntando para mim se é legal, se o Detran pode fazer isso, se esses processos já não estão aí com o prazo extrapolado. E é justamente isso que a gente vai conversar aqui no nosso vídeo de hoje. E para quem não me conhece, meu nome é Érica Avalone, eu sou advogada e professora especialista em direito de trânsito. E o objetivo aqui do meu canal é trazer muito conteúdo informativo para motoristas e proprietários de veículos. Então, se esse assunto te interessa, já fica comigo aqui até o final do vídeo. Bom, antes da gente entrar de fato no assunto do vídeo, eu resolvi fazer esse conteúdo aqui porque eu recebi no meu WhatsApp essa mensagem aqui de um cidadão falando que esses processos de suspensão é tudo golpe. Só que antes de você acreditar em tudo que você vê aí, que é mandado no WhatsApp, eu gostaria muito de que você que recebeu essa notificação de suspensão do Detran de São Paulo, fosse lá no seu cadastro do Detran e desse uma olhada se de fato essa notificação é golpe ou não. Os clientes que eu atendi, que receberam essa notificação do Detran, a gente foi olhar lá no site para ver a situação da CNH. E de fato, a CNH, embora esteja ativa, está passível de suspensão. Por quê? Porque há um processo de suspensão em andamento. Então, olha só, não é golpe. Se você está olhando lá no seu cadastro do Detran e tem um processo de suspensão em andamento, saiba que você tem que fazer alguma coisa. Não dá para você ficar inerte, porque embora exista nulidade nesse processo, o direito não socorre os que dormem. Então você precisa agir, você precisa apresentar uma defesa. E é justamente isso que essa notificação possibilita, tá? A notificação que você recebeu, se você olhar bem aqui, ó, você vai ter a oportunidade de apresentar defesa, tá? Então, não fique inerte, exerça o seu direito de defesa, tá bom? Porque se você não exercer o seu direito de defesa, você vai receber essa primeira notificação, depois uma segunda notificação, que é a notificação de imposição da penalidade, onde já vai estar aplicada a sua penalidade. E aí vai ter um prazo, ou para você iniciar o cumprimento da penalidade, ou ainda apresentar recurso em primeira instância. Porque sim, nós temos 3 oportunidades de nos defender em processos administrativos de trânsito que visam aplicar penalidades. Então, sejam multa, suspensão, cassação da CNH, você sempre terá essas 3 fases para você se defender, tá? E vale dizer que se você não exercer o seu direito de defesa, mesmo que você não vá até o Detran para entregar a sua CNH será bloqueada automaticamente pelo sistema. É isso que determina a nossa legislação. Então aqui o artigo 16 da resolução 723 do CONTRAN, ele fala quando que a CNH será bloqueada, ou seja, quando se dará o início do cumprimento da penalidade. Então, ó, em 15 dias corridos, contados do término do prazo para interposição do recurso em primeira ou segunda instância, caso você não interponha recurso. Então, se você não apresentar recurso contra esse processo de suspensão, a sua CNH será bloqueada automaticamente lá nos cadastros do Detran. E não sou eu que estou falando isso, tá? É a própria legislação. Inclusive, eu já vi muita gente, muito cliente que eventualmente me procurou, não quis recorrer, não quis se defender, que teve a CNH bloqueada. E aí, essa aqui será a situação da sua CNH lá no cadastro do Detran. Então, dá uma olhadinha. Se de repente a sua CNH tá lá ativa, mas passível de processo de suspensão, como eu mostrei aqui, ó, tá? Se você não fizer nada, sua CNH será bloqueada. Inclusive aqui, ó, o próprio Detran, ele fala, ó, que tem um processo passível de defesa e de recurso. Então aproveite o seu direito constitucional de defesa, tá bom? Exerça-o com sabedoria, porque talvez você não saiba, mas dirigir com a CNH suspensa pode te trazer um monte de consequência, tá? Além de multa por dirigir com a CNH suspensa, pode gerar um processo de cassação, que é a penalidade mais severa do nosso Código de Trânsito brasileiro, enquanto que na suspensão, por exemplo, você
fica um período de tempo impedido de dirigir e depois para ter de volta a CNH, basta que você faça um curso de reciclagem, a cassação você fica impedido de dirigir por 2 anos e depois para você ter de volta a possibilidade de dirigir, você tem que fazer um processo de reabilitação. Além dessas consequências administrativas, de repente você pode até responder na esfera da responsabilidade civil. Se de repente você sofre um sinistro de trânsito, né, um acidente, e você tiver ali danos no seu veículo, a seguradora ela pode se negar ao pagamento do seu sinistro, tá? Tudo isso porque você tá com a CNH bloqueada. Tudo isso porque você tá com a CNH irregular. Vale dizer que enquanto você está se defendendo desse processo administrativo, você pode continuar dirigindo sem nenhuma restrição, sem nenhum impedimento. Tudo aquilo que eu falei, infração, né, cassação da CNH, negativa por parte da seguradora, não acontece enquanto a sua CNH estiver ativa. E enquanto você está recorrendo, paira o efeito suspensivo sobre essa penalidade e aí você tem vida normal. Se você não tiver nenhuma restrição na sua CNH, você pode dirigir normal, você pode renovar a CNH, você pode adicionar categoria sem nenhuma restrição, mas desde que você exerça o direito de defesa no prazo legal. Bom, agora falando daquilo que a gente conversou lá no começo do vídeo. Ai, Érica, mas o Detran pode instaurar um processo de suspensão depois de tanto tempo assim? Poxa vida, a multa foi lá em 2020, a gente está em 2024, já se passaram 4 anos. Ainda assim, o processo de suspensão, ele é legítimo? E não, gente, não, porque a gente teve uma recente alteração na nossa legislação de trânsito que trouxe prazos para que o órgão de trânsito espeça algumas notificações. E, inclusive, a gente já teve vários resultados positivos com essa simples alegação de inobservância do prazo por parte do órgão de trânsito na hora de expedir as notificações. Eu até trouxe aqui na tela para vocês um processo de suspensão do direito de dirigir, tá? Que foi instaurado, ó, lá em 2023, agora a gente tá em 2024, então isso aqui ainda permanece, tá bom? E o que o juiz entendeu aqui nesse caso? Que decorreu o prazo para expedição, né, para emissão da notificação de penalidade administrativa. E aí o caso, ó, foi procedente, tá? Reconheceu-se, então, a decadência do direito de punir por parte do Detran, né? E aí o processo de suspensão foi arquivado, tá bom? Foi anulado. Então, a alegação precisa ser feita. O Detran não está reconhecendo isso de ofício. Ele quer expedir notificação e punir o maior número de motoristas possíveis. Mas, lembrando, recapitulando o que a gente falou no começo do vídeo, a notificação não é golpe. Se você está desconfiado que é golpe, vai lá consultar no seu cadastro do Detran de São Paulo, dá uma olhadinha na situação da sua CNH, dá uma olhadinha ali se existe processo de suspensão em andamento. Veja se você não foi notificado, né? De repente o seu endereço não está atualizado, você não vai receber a cartinha física, tá? Então dá uma olhadinha nisso também, consulta no site do Detran, para que você não seja prejudicado, para que você não deixe de exercer o seu direito constitucional de defesa. Tem como reverter, tá? Mas você precisa agir. E por isso que eu sempre falo, procure ajuda de um profissional especializado. Assim como eu estou sendo procurada por vários clientes que entenderam que eu posso de fato ajudá-los, eu sugiro que você faça o mesmo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você ainda ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se eventualmente você precisa entrar em contato comigo, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, no link aqui na descrição desse vídeo, você consegue entrar em contato com o meu escritório. Vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora mesmo no canal, porque toda semana tem muito conteúdo informativo e valioso para você que é motorista, para você que é proprietário de veículo. E até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau!